Bom dia! Mais uma vez, a Igreja de Jesus se reúne em culto de adoração e louvor. Os cultos nunca deixaram de acontecer. Eles agora só são celebrados de uma forma diferente. Não na nossa igreja, da nossa comunidade, mas no seio do nosso lar, na nossa casa. Deus vem ter comunhão conosco dentro do nosso lar, com nossa família. Isso é graça. Deus nos visita, Ele vem até nós. E a senha diária deste domingo nos vem na palavra indagadora do Salmo 8, onde o salmista pergunta: quem é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? E em Efésios diz: foi Deus quem nos fez. Fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Acompanha ainda uma palavra das senhas dizendo: Deus, quem és tu, que não nos esqueceste, que sempre de novo tentas conosco e nos dás e não abres mão, mas de nós te lembras e nos aceitas, sabendo que nem de longe somos aquilo que tu depositaste em nós como sentido e dons. Quem és tu que nos suportas e nos concedes boas coisas sempre de novo? Aí estamos embasbacados. A palavra que quer ir conosco nessa semana que nós iniciamos com esse bonito domingo é a palavra da profecia. O profeta Isaías, transmitindo a palavra de Deus, diz: a palavra que sair da minha boca, diz Deus, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nós também testemunhamos que estamos celebrando o nosso culto em nome do Deus amoroso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita:
Arranquem primeiro o joio e amarem os feixes para ser queimado. Depois, colhem o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Ouvimos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, lido por alguns integrantes do coro misto de nossa paróquia. Irmãs e irmãos, o texto bíblico de hoje nós encontramos somente no Evangelho de Mateus. A palavra de Jesus fala novamente de semente, de plantação, de lavoura. Fala do trigo, fala do joio. Andando por aí, vemos muitas plantações de trigo nesta época do ano. O pão que brota do chão. Jesus conhecia a lida do campo, da lavoura, e usa esse conhecimento para falar do reino de Deus. Diz Jesus que o semeador semeou uma semente boa. Hoje diríamos uma semente qualificada. E enquanto ele descansava do seu trabalho, do plantio, o inimigo semeou no meio da plantação do trigo uma semente má, chamada joio. Os empregados queriam logo arrancar o inso, mas o patrão achou por bem deixá-las crescer junto até a colheita. E ali, no momento da colheita, então sim, identificar o fruto de cada uma e fazer a separação. Podemos nos perguntar o que poderia ser então essa plantação, essa boa semente? A boa semente de que Jesus fala nesse texto é, sem sombra de dúvida, o amor de Deus que Ele coloca em nós. O amor com que cada um e cada uma de nós foi feito. Se nós voltarmos lá para o início da Bíblia, olharmos a história da criação, vamos perceber que após Deus ter criado o ser humano, colocou nele o sopro do amor. E Deus disse que tudo o que criara era muito bom. A criação de Deus é boa, feita de amor, de generosidade. Nós, feitos com amor, com a capacidade assim de amar e de cuidar. Mas também tem o joio, uma erva ruim, daninha, nós diríamos,
Em alemão a gente falava Unkraut. E esse Unkraut prejudica a boa colheita. Compromete a qualidade daquilo que o semeador semeou. E se nós olharmos para nós, esse Unkraut compromete a qualidade daquilo que Deus criou tão belo e tão puro no ser humano. O pecado insiste em nos afastar de Deus, esse joio que foi semeado no mundo. Ele insiste em nos afastar de Deus e dos seus propósitos. A humanidade, nós, não podemos ser negligentes dando asas ao mal. Vivemos tempos bem difíceis. Parece que o joio se espalhou rapidamente e cresce muito mais rápido do que a semente boa. Vem forte. Alguém suplicou sob o joelho da morte: eu não consigo respirar. O joio, de todas as formas, quer sufocar a semente boa. Nesse contexto em que vivemos, Jesus nos traz desafios. E hoje, se a gente olha para as redes sociais, sempre tem alguém postando um desafio. Postar fotos, fazer live, mostrar que somos bons, que temos poder, enfim, tantos desafios. Mas o desafio de Jesus é bem outro. O desafio de Jesus é outro, mas é muito mais difícil. É o desafio do amor, da generosidade, do bem. Cristãs e cristãos, igreja não pode se habituar, se acostumar com o mal, com a maldade. Precisa denunciar e precisa lutar contra o mal, contra a maldade no mundo. Precisamos afofar bem a terra, para que a semente boa cresça e produza o bom fruto, cresça forte. Para isso, Jesus diz: e se fez o caminho, a verdade e a vida. No agir amoroso de Deus em nossas vidas, na minha, na tua vida, podem até crescer juntos o trigo e o joio. Não é tarefa nossa separá-la. Não é tarefa nossa arrancar o joio. Isso se dará na colheita. Nossa missão é incansavelmente afofar o chão para que o bem, a generosidade, a solidariedade e a paz prevaleçam. Por isso Paulo diz para a sua igreja: não deixem o mal vencer o bem. Vivemos tempo de inquietude. E nesse tempo de inquietude, somos desafiados, desafiadas a viver o amor, a crer no poder do amor que tudo transforma, a crer na graça de Deus e na providência divina. Às vezes, olhando, a gente tem a impressão que o mal está vencendo. Mas a graça e o amor de Deus, no final, vão ser a vitória do mundo. Deus não abriu mão deste mundo. Deus é Senhor, apesar de todos os senhores que querem se impor nesta terra.
Jesus Cristo é Rei e Senhor. Isso nós testemunhamos. Isso também nos consola e nos conforta. Isso nos ajuda a seguir adiante. Amém. Irmãs e irmãos, a nossa igreja, somos chamados também à solidariedade, e esse domingo de hoje foi chamado o Domingo da Solidariedade. A dor da despedida de um ente querido é dor e lamento de todo o povo de Deus. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas não puderam se despedir dos seus familiares e pessoas amigas que faleceram. Famílias enlutadas não puderam receber o abraço, ter um ombro amigo, o carinho da sua comunidade e viver a presença solidária. Tudo isso aumenta a dor causada pela perda. Nossa igreja nos chamou para nos unir em oração neste domingo, pelas famílias enlutadas de nossa comunidade, pelas famílias de pais e mães, irmãs, irmãos, avós, avós, filhas, filhos falecidos pelo Covid-19. Também, muitos de nós colocamos uma cruz, uma flor e uma fita na porta ou no portão de nossa casa, da nossa igreja, em sinal de solidariedade e carinho. Inclina a tua face, coloca-te em espírito de oração. Ó Deus de toda graça e misericórdia, acolhe a dor e o sofrimento, o lamento de tantas pessoas enlutadas. Clamamos por consolo nesse tempo de tanta inquietude. Visita nossas famílias enlutadas, derrama sobre elas o Espírito Santo, o verdadeiro Consolador. Tem compaixão pelo mundo ferido pela morte e por tanto descaso diante desse mal que se alastra em nosso país. Estende tua mão, Senhor, e consola, conforta e enche de esperança pelo teu reino, na salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela graça e misericórdia, Deus nos ouve, e em tua dor, Deus te convida a se recolher em seu colo de amor. Amém. Nessa terça-feira à tarde, a partir das 14h30, haverá plantão pastoral aqui na Igreja da Comunidade de Condor. Se você quiser vir fazer a sua oração e precisar conversar, venha até aqui, vai ter plantão pastoral. Não esqueça de deixar a sua oferta reservada num envelope, coloca em cima do envelope o dia do culto e quando puder, entrega na secretaria. Tem tantas pessoas e entidades que precisam da sua ajuda. E o destino da oferta desse domingo está lá no Face da paróquia. Não deixem de olhar. Queiram receber a bênção de Deus ali onde vocês estão, em seu lar, em sua família. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem bem, fiquem em casa, se possível. Quando sair, não esqueçam de usar máscara. Precisamos nos proteger
proteger os outros também. Amém.